Agora nós vamos ver como simplificar frações, tá? Bom, a simplificação de uma fração está associada à noção de equivalência, tá? Nós temos duas frações equivalentes quando, apesar de uma variação de um número, elas não estão escritas com os mesmos numerais, elas representam a mesma parte de um todo, tá? Basicamente é isso. Então, o que a gente precisa fazer? Para simplificar uma fração, você precisa avaliar se há algum número que eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, aqui é 24 sobre 12. A gente lê 20. Aqui é 24 sobre 18. A gente lê 24 18 avos, ok? Você vai se perguntar. O primeiro, você vai começar sempre do 2, porque a gente não vai simplificar dividindo por 1, porque a gente não muda ele, ok? Dá para dividir por 2? Algum deles? Bom, em cima dá, embaixo dá também. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando é que eu sei que dá para dividir por 2? A gente vai usar a regra de divisibilidade. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Então, se é par, eu posso dividir por 2. Então, eu vou dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2 também. Dividir por 2, você até pode fazer um rascunho, mas é basicamente achar a metade. Qual é a metade de 24? 12. Professora, eu tenho uma certa dificuldade com isso, então você vai fazer um rascunho rápido lá para ver quanto é aquele número dividido por 2. Qual é a metade de 18? 9. Aí você se pergunta, eu posso continuar simplificando por 2? Dá para dividir por 2 os dois ali? Bom, em cima dá para dividir por 2 porque é par, mas o de baixo eu não posso dividir por 2 porque ele é ímpar. Então eu não posso mais simplificar por 2. Será que eu consigo simplificar por 3? O de cima dá para dividir por 3? Dá. E o de baixo dá para dividir por 3? Também dá. Então, eu vou fazer a simplificação por 3. 12 dividido para 3 é 4, 9 dividido para 3 é 3. E a gente acaba ali, porque não existe nenhum número que eu vá conseguir dividir o 4 e o 3 ao mesmo tempo. Repare que o 4 dá para dividir apenas por 2 e por 4. Mas o 3 embaixo só dá para dividir por 3. Não há um número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Tá? Existem outras técnicas para você fazer isso. Tem como você achar o MDC entre os dois primeiros números. Aí você vai achar um número só que você vai simplificar diretamente. Por exemplo, o MDC entre esses dois números é o número 6. Isso quer dizer que se você dividisse esse por 6 e esse por 6 também, você já chegaria no resultado final. Esse número dividido por 6 é 4, esse número dividido por 6 é 3. Então, quando você acha o MDC dos números que estão na fração, você acha imediatamente o número que você vai ter que simplificar, tá? Mas é um caminho, existem vários, você vai decidir qual caminho você quer para fazer a simplificação. Aqui, vamos lá, um segundo exemplo. Toda vez que um número termina com 0, eu posso dividir ele por 10. Repare que aqui eu divido por, aqui termina com 0, aqui termina com 0, eu posso dividir por 10. Mas, gente, dividir por 10 nada mais é do que cortar zeros. Então, presta bem atenção. Toda vez que tiver 0 em cima, 0 embaixo, você vai cortar os zeros. Só que você tem que cortar um 0 em cima e um 0 embaixo. Repare, esse 0 eu cortei com esse 0. Sobrou um 0 aqui. E não tem mais 0 embaixo para eu cortar. Então, isso eu não posso cortar esse 0, ele vai ficar aí. Então, eu já comecei a minha simplificação. É a mesma coisa se você dividisse de cima por 10 e de baixo por 10 também. Ficou 330 sobre 9. Aí, você tem que ir vendo as regras da divisibilidade. O de cima é par, porque termina com 0, o de baixo não é. Então, eu posso dividir o de cima por 2, mas o de baixo eu não posso. Então, eu não posso simplificar por 2, por 3. O de cima dá para dividir por 3, porque a regra da divisão por 3 é, se a soma dos algarismos estiver na tabuada de 3, eu posso dividir aquele número por 3. E 3 mais 3 é 6. 6 tem na tabuada de 3, então eu poderia simplificar o de cima por 3. E o de baixo? 9. Também posso simplificar por 3. Você pode fazer essa divisão de forma lógica ou você pode armar um rascunhozinho. Mas usando a lógica, 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1, 0 dividido por 3 é 0. E 9 dividido por 3 é 3. Bom, repare que o de baixo eu só posso dividir por 3. Então, eu só vou continuar simplificando se o de cima dá para dividir por 3 também.
Vamos somar os algarismos. 1 mais 1, 2. 2 tem na tabuada de 3? Não. Então, isso quer dizer que eu não posso dividir o de cima por 3 e o de baixo só dá por 3, parei aqui, tá? Só uma curiosidade, a fração final, totalmente simplificada, ela é conhecida como fração irredutível. E às vezes no exercício tem isso. Ache a fração irredutível das frações abaixo. Significa que você tem que simplificar até não dar mais, ok? É isso aí, por hoje é só.